Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando o fim da sua vida, imitai-lhes a fé. Olá, meu irmão, minha irmã, eu quero compartilhar com você um tratado sobre o Evangelho de São João, escrito por Santo Agostinho no século V. É uma linda reflexão que eu gostaria de compartilhar com você. E presta muita atenção para ver com que sabedoria Santo Agostinho vai colocando e vai assim esclarecendo para nós o Evangelho, o próprio Evangelho de São João. Então diz assim, o duplo preceito da caridade. Eu espero que essa leitura te ajude, assim como está me ajudando a compreender melhor a vontade de Deus para a minha vida, para o meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Por isso, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz, nos colocando na presença de Deus e pedindo para que o Espírito Santo venha nos envolver, para que essa leitura, que esse momentinho, não seja um momento em vão, uma leitura à toa, mas, de fato, seja para nós um momento de crescimento e de espiritualidade, através da partilha dos santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Veio o Senhor, mestre da caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra, como dele foi anunciado, e sintetizou a lei e os profetas nos dois preceitos da caridade. Olha, então Santo Agostinho já faz aqui uma pequena introdução. Ele vai falar desse duplo preceito da caridade. Recordai comigo, irmãos, quais são esses dois preceitos? É preciso que os conheçais profundamente, de tal modo que não vos venham à mente só quando vô-los lembramos, mas os conserveis sempre bem gravados em vossos corações. Recordai-vos em todo momento de que devemos amar a Deus e ao próximo. A Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Ele cita aqui o Evangelho de Mateus 22, 37 e 39. Então aqui ele já colocou-nos qual que vai ser o assunto e quais são os dois preceitos. E ele chama a atenção para que a gente se lembre disso constantemente. Constantemente, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos lembrar que duas coisas são importantíssimas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa fidelidade. E amar o próximo, como se fosse nós mesmos. Agora vamos continuar com a leitura para ver o que ele fala agora de cada um dos preceitos. Esses dois preceitos devem ser sempre lembrados, meditados, conservados na memória, praticados, cumpridos. O amor de Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, o amor de Deus. Mas o amor do próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. O amor a Deus na ordem dos preceitos, o amor ao próximo na ordem da execução. Pois quem te deu esse duplo preceito, que foi Deus, do amor, não podia ordenar-te amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e depois ao próximo. Entretanto, tu que ainda não vês a Deus,
merecerás vê-lo como? Se amas o próximo. Você quer ver Deus? Quer estar com Deus face a face? Para merecer isso, Santo Agostinho nos indica esse caminho de quê? Amar o próximo. Amando-o, purificas teu olhar, para veres a Deus. Como afirma expressamente São João, aí ele cita a primeira carta de João, capítulo 4, 20. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Essa palavra é dura, é real, mas é dura. Quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Se a gente fala que ama a Deus, mas não ama o irmão, estamos mentindo. Ouvistes o mandamento: ama a Deus. Se me disseres, mostra-me a quem devo amar, que responderei senão o que disse o mesmo São João? A Deus. Ninguém jamais viu? E para não pensares que está absolutamente fora de teu alcance ver a Deus, o mencionado apóstolo afirma, outra citação da primeira carta de João 4,16. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece com Deus. Deus é amor. Ama, pois, o teu próximo e procura no teu íntimo a origem desse amor. Lá verás a Deus, o quanto agora te é possível. Hoje a gente não consegue ver Deus frente a frente. A Bíblia fala que se a gente visse a Deus, a gente morreria. Talvez de tanta alegria, de tanta felicidade, que os nossos órgãos não suportariam. Mas olha que bonito que fala. Se a gente quer ver Deus dentro da medida do possível, a gente precisa amar o próximo. E de fato, quando a gente faz essa experiência de amar e de principalmente perdoar aquela pessoa que nos machucou, que nos magoou, parece que a gente supera aquela dor, supera aquela mágoa e concede o perdão, a gente ama o próximo, a gente sente essa satisfação imensa de ter amado. E a gente sente a presença de Deus. E assim a gente vê Deus. Santo Agostinho continua. Começa, portanto, a amar o próximo. Reparte o pão com o faminto, lá as obras de caridade. Acolhe em casa ao pobre sem abrigo. Quando encontrares um nu, cobre-o. E não dês as costas ao teu semelhante. Cita aqui também Isaías 58, 7. Há quem diz que a caridade feita para as pessoas não salva ninguém. Mas é um alívio, não é? Para aquele que está com fome quando chega um alimento. Para aquele que está com frio, você já viveu essa experiência de sentir frio e chega alguém com uma coberta, com uma blusa e aquece. Obras de caridade. Procedendo assim, o que alcançarás? Então brilhará a tua luz como a aurora. Isaías 58, 8. Brilhará a tua luz como a aurora. Tua luz é o teu Deus. Ele é a aurora que despontará sobre ti depois da noite dessa vida. Essa luz não conhece princípio nem ocaso, porque existe eternamente. Deus nos ilumina nas nossas ações de amor. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E para onde caminhas, senão para o Senhor Deus, para aquele que devamos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente. É certo que ainda não chegamos até junto do Senhor, mas já temos conosco o próximo. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado enquanto caminhas nesse mundo, e chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Meu querido, minha querida, ama o próximo.
Isso é o que nós podemos fazer. Ama a Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima do poder. Seja humilde, não queira ser Deus. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus reinar. Submeta-se ao reinado e ao poder de Deus. Teme a Deus, mas ame o próximo. Ajude aqueles que Deus coloca no teu caminho. Ajude aqueles que Deus coloca na tua vida. Se pode ajudar, ajuda. As obras de caridade podem ser simples. Pode ser uma água quente que a gente dá para aquele que está com frio. Um cafezinho. Pode ser escutar aquela pessoa idosa, aquele doente que não tem com quem conversar. As obras de caridade podem ser simples, mas muito, muito significativas. Tenho tido muitas experiências assim, de ir levar um alimento que as pessoas doam na igreja, e quando entrega o alimento, a pessoa muitas vezes recebe com uma alegria, mas quer conversar um pouquinho. Quer falar o que está acontecendo na vida dela, quer falar o que aconteceu naquela semana. Quando a gente vai visitar um doente, levar a comunhão, é assim. Obras de caridade, ouvir, se fazer presente, visitar. Tantas coisas nós podemos fazer e não fazemos, colocamos outras no lugar. Mas hoje, através dessa leitura, dessa meditação de Santo Agostinho, não vamos mais fugir da ação, da atitude de amar. Um ótimo dia para você, que Deus te abençoe, fortaleça em você o desejo de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como você gostaria de ser amado. Um ótimo dia, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.